E quem ousa escandalizar o nome da obra de Deus, você que não mede distância para botar em internet, Deus está te dando a oportunidade hoje de se reconciliar. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, eu fui marcado nessa postagem que está lá no Instagram do Assembleanos de Valor, onde o pastor Osiel está transmitindo uma palavra para aquela convenção ali, a Comiadepa, no Pará, ok? E ele fala algumas coisas que eu concordei, só que no final ele soltou uma pérola. E eu discordo, pastor. E este vídeo é justamente para rebater essa pérola que o senhor falou na última parte da sua mensagem. Com todo o respeito que eu tenho ao senhor, como homem de Deus, que eu considero que o senhor ainda é, mas nesta última parte aí da sua mensagem eu discordo. E eu vou usar este vídeo aqui justamente para rebater esta sua fala que eu achei infeliz, ok? E o senhor vai entender por que eu considero que essa sua fala final da sua mensagem foi infeliz. Mas antes de trabalhar essa polêmica toda, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, deixar joinha, compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Muito bem, a matéria está aqui no Assembleanos de Valor, cujo tema é Pastor Osiel, né, fala para a Convenção do Pará, acabar com políticas. Tá bom? O subtema está aqui, ó, muito forte. Deus usa o pastor Osiel Gomes para falar com a Comiadepa, que é a convenção de lá, ok? Falar para aquele povo acabar com políticas dentro da igreja. Quem entendeu, entendeu. E não precisa desenhar, dado aos últimos acontecimentos, né, sobre a questão do Pará, sobre a questão política de lá. Tá certo? Eu não vou entrar em detalhes, porque a questão aqui não é entrar em detalhes sobre a questão política da Assembleia de Deus lá no Pará. Mas o que eu vou postar aqui, o que eu vou rebater aqui é a fala do pastor Osiel em relação a isso, tá bom? Eles não colocaram muita coisa em detalhes aqui, e eu também não vou entrar em detalhes sobre essa questão política lá de Belém do Pará. Eu vou me atentar apenas na mensagem, porque é através da mensagem que eu vou tecer as minhas críticas aqui para com vocês, beleza? Então eu vou mostrar a mensagem na íntegra, vamos dar uma olhadinha na fala do pastor Osiel, e no final eu vou voltar com as minhas críticas sobre esse assunto. Vamos lá. Deus falou ao meu coração, que eu estivesse aqui, para dizer para essa convenção do Pará, para vocês celebrarem o nome de Deus nesse estado, sem envergonhar o nome de Jesus. O que Deus tem que limpar, Ele vai limpar. O que Deus tem que tirar, Ele vai tirar. Acabem com políticas. Zelem pela palavra e pelo bom nome de Deus em cada cidade do Pará. Zele pelo nome do Cristo verdadeiro. Não negocie nada. Não se venda para nada. Não tenha medo de nada. Essa obra ela começou sem ajuda de homens. Quem sustenta ela é Deus. Quem mantém ela é Deus. Deus honra quem honra Ele.
E quem ousa escandalizar o nome da obra de Deus, você que não mede distância para botar em internet, Deus está te dando a oportunidade hoje de se reconciliar. Porque ai daquele que escandaliza a obra dele. Muito bem, eu vou voltar fazendo as minhas análises aqui, mas eu já gostaria de cara de trabalhar essa questão última aí, né, dos escândalos. Vocês sabem que a Igreja Assembleia de Deus, principalmente dessa convenção, a Comiadepa, aí a gente já fez matéria sobre o que aconteceu com a presidência, a antiga presidência da Comiadepa, né? Porque o pastor Nauá, ele está substituindo o antigo presidente que foi destituído do cargo justamente porque escandalizou o reino. Não é isso? Foi pego em adultério e escandalizou o reino e aquela coisa toda. Então eu posso até entender essa parte da mensagem aí, ele falando sobre aquele que traz o escândalo. Só que eu não concordo com o que ele falou na questão da pessoa pegar e colocar na internet e causar o escândalo porque pegou e colocou na internet. Eu não concordo com isso. Por quê? Porque quem está escandalizando, viu, pastor Zé? Quem está escandalizando de fato são os líderes religiosos que estão promovendo todo esse escândalo, toda essa bagaceira nos bastidores. Tá entendendo? Aí a internet surgiu justamente como um punhal de Deus para a correção de tudo aquilo que está entranhado nos bastidores, que muitas vezes as pessoas falam nas convenções e não se faz nada. Não se faz nada. Aí alguém saturado de ver as injustiças promovidas, né, sobre pessoas justas, e a gente vê também muitas pessoas praticando coisas que não recebem penalização, passa o pano por cima, aí tem gente que está saturado disso e joga na internet, né? Eu vou analisar o vídeo na íntegra, vou pausar aqui, eu deixei ele passar na íntegra para você ver a mensagem, mas vamos analisar na íntegra agora aqui, vamos lá. Deus falou ao meu coração, meu coração, sim, que eu estivesse aqui. Olha aí. Para dizer para essa convenção do Pará. Sim. Para vocês celebrarem o nome de Deus nesse estado. Sim. Sem envergonhar o nome de Jesus. E é o que mais está acontecendo no Pará, irmão. Em Belém do Pará, onde começou. Não foi? Mas, infelizmente, o Pará, Mato Grosso, Amazônia, meu Deus do céu, olha, aquele lado de lá tem sido, né, bombardeado por escândalos envolvendo pastores, e principalmente pastores presidentes. É um balaio de gato absurdo do lado de lá. Sem falar nas disputas pelo poder, corrupção moral, dinastias, ditaduras, nepotismos e coisas dessa natureza. É o sistema, né? É o sistema que eu venho falando sempre aqui no canal. Tá entendendo? Então, Belém do Pará, né, onde tudo começou, olha, tá o caos. Então, essa palavra serve para alertar o remanescente que restou para fazer alguma coisa, irmão, para amenizar a situação lá de Belém do Pará. O que Deus tem que limpar, Ele vai limpar.
O que Deus tem que tirar, Ele vai tirar. Acabem com políticas. Zelem pela palavra e pelo bom nome de Deus em cada cidade do Pará. Bom, o que Deus vai tirar e já está tirando, vai limpar e já está limpando. Questão política, né? Questão política que por esses dias teve ali uns envolvimentos políticos entre os pastores lá de Pará. Eu não vou entrar em detalhes com isso aqui, mas quem estava na reunião entendeu perfeitamente a mensagem. Tá entendendo? Nós somos políticos, somos. Devemos praticar a política, devemos, não em cima dos púlpitos das igrejas. Tá certo? Devemos praticar a nossa cidadania do lado de fora da igreja, cidadania política. Então, se é politicagem para fora da igreja, dentro da igreja fica os adoradores que querem adorar a Deus em espírito e em verdade. Pronto. Tá bom? A receita do sucesso é essa. A política fica do lado de lá e a gente fica do lado de cá. Quem está no templo para adorar a Deus e coisas dessa natureza. Zele pelo nome do Cristo verdadeiro. Coisa que não estavam fazendo. Nada. Não se venda para nada. Não tenha medo de nada. Essa obra ela começou sem ajuda de homens. Quem sustenta ela é Deus. Quem mantém ela é Deus. Deus honra quem honra Ele. E quem ousa escandalizar o nome da obra de Deus. Agora aqui, eu passei essa parte aqui umas 2, 3 vezes para entender. Quem ousa escandalizar o nome de Deus? Aí ficou-me subentendido que ele ia falar sobre alguma coisa do que aconteceu. Tocar assim, né? Do que aconteceu. Então essa mensagem está mais direcionada para aqueles que estavam escandalizando o reino pelo que fizeram lá no Pará. Vocês estão sabendo, né? O pastor que teve vídeos vazados, caiu na internet, talvez porque muita gente estava saturado de que a convenção não estava querendo fazer nada. Né? Não estão querendo fazer nada, então a gente vai expor na internet. Já que vocês não querem fazer nada, talvez muita gente estava sabendo de alguma coisa, mas ninguém queria fazer nada. Aquela triste conivência de muitos assembleanos, não é isso? Inclusive até da diretoria, coisas dessa natureza. Então, eu acredito que essa fala se encaixa perfeitamente naquelas pessoas que estão promovendo o escândalo do reino. Você que não mede distância para botar em internet. Deus está te dando a oportunidade hoje de se reconciliar. Aí, nessa fala aqui, viu, pastor Aziel, eu discordo do senhor. Porque se ninguém colocasse o que aconteceu aí na Comiadepa, nas redes sociais, talvez, viu, pastor Aziel, as coisas estivessem ainda acontecendo. As coisas estivessem ainda acontecendo. A diretoria antiga estaria abafando o caso e coisas dessa natureza, né? Mas a coisa só teve um desfecho diferente porque tudo foi cair na internet pela coragem de alguém que chegou lá e disse: eu não aguento mais, vou expor. Aí isso eu não concordo não, pastor Zé. Muitas coisas, muito lixo foram tirados de muitas convenções por causa dessa exposição à internet. Muita coisa. Foi coisas
deixaram de ser feitas porque estavam fazendo, foi exposto na internet, aí frearam, não é isso? Muita gente saiu, foram excluídos, disciplinados, escanteados, porque foi exposto o caso, né? A politicagem, a prostituição, coisa dessa natureza na internet. Pastor Ziel, a internet hoje é um punhal de Deus para a correção de muita coisa que estava encoberta dentro dos bastidores, viu? Debaixo do tapete. Então, nessa parte aqui, pastor, eu discordo veementemente com o senhor. Eu não preciso pedir perdão a ninguém daquilo que eu fiz até agora aqui no canal, que serviu justamente para mostrar a condição degradante que algumas convenções da Assembleia de Deus estão. Ninguém sabia, mas caiu na internet, todo mundo ficou sabendo. Talvez se não tivesse sido exposto na internet, as coisas ainda estariam constantes, acontecendo nos bastidores, debaixo do tapete, e nada teria acontecido. Pastor Nauá só está aí, viu, pastor Ziel? Por quê? Porque caiu na internet, postaram na internet, tiveram coragem, chegaram lá e colocaram. Porque ai daquele que escandaliza a obra dele. Bom, ai daquele, justamente, ai daquele que escandaliza. Nós que estamos expondo isso aqui na internet, eu acredito que não estamos escandalizando. Pelo contrário, estamos expondo o escândalo que essas pessoas produziram e promoveram nos bastidores de suas convenções, nos bastidores de suas denominações. Então, eu estou com a consciência limpa de que não pequei contra Deus expondo essa bagaceira que acontece dentro do sistema da Assembleia de Deus, viu, pastor Ziel? Daqui para frente é só, né? Então, assim, eu discordo veementemente da sua última fala, concordo com as primeiras falas que o senhor discursou aí nesse discurso, mas a sua última fala foi infeliz. Porque, torno a dizer, a internet tem sido um punhal de Deus para a correção de muitos líderes religiosos picaretas, né? Muitos líderes religiosos prostitutos, malandros, filhos do diabo mesmo. Tá entendendo? Que fazem as coisas nos bastidores e acham que estão impunes pelo fato de serem presidentes do Olimpo das Assembleias de Deus, né? Estão lá no alto e sublime trono, quase que inacessíveis, imortais, eternos, né? Ostentando poder pelo fato de serem presidentes, apóstolos, bispos, o diabo a quatro. Mas a internet está aí, como um punhal de Deus, para expor a podridão que existe dentro desse sistema. E nós estamos aqui. Então, resumindo, quem está trazendo escândalo para o reino não é quem está expondo na internet. É aqueles que estão fazendo debaixo do tapete, dentro dos bastidores, e ninguém faz nada. Então eles estão escandalizando o nome do reino e os coniventes defendendo. Os coniventes passando pano. Os coniventes varrendo para debaixo do tapete. Os coniventes dizendo que não, deixa para lá, vamos orar, vamos deixar com Deus, conivente. Não é isso? E aí vai. E assim vai. Então fica aqui a minha resposta, com todo respeito ao senhor, pastor Oziel, viu? Eu considero o senhor como um homem de Deus, mas nesta última fala aí, eu achei que o senhor foi infeliz naquilo que o senhor queria passar. Ok? Mas e você? Você concorda, discorda de mim? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso tudo. Ok? Curta, comente, compartilhe, se inscreva.